Eu posso fazer uma pergunta? E eu estou a passar coisas à frente. Claro. Mas estou a ler o artigo 249 que diz que são consideradas faltas justificadas a linha e a candidata a cargo público nos termos da correspondente lei eleitoral. Sim. Por exemplo, vereadores. Ok. Ou estou-me a candidatar para presidente da junta. Ou... Sim. Falta justificada. Ok? Ok. Uhum. Então, vamos lá ver. Coisas giras, para nós nos rirmos muito. O período mínimo de férias pode ser alterado através de um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, sim ou não? Sim. 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 Toda a gente diz sim? Eu Sim. acho que sim. Ok. Então vamos ao... Têm todos o Código do Trabalho à frente? Uhum. Então vamos às férias. Onde é que estão as férias? Artigo 238, 237. 92 também. Espera aí. Férias, exatamente. Vamos ver o artigo 237. Diane, Sim. diga-me lá o artigo 237 do direito a férias, por favor. Leia-me o número 3, não é preciso ler tudo. Espera aí, professora, que tem que ir no site. Espera aí, Ok. estou abrindo aqui o negócio. Qual é o número do artigo? 237. Número 3. Lá embaixo. (237), né? Uhum. Espera aí, só um pouquinho. Não, 270, espera aí. Desci muito. É a partir de onde que tem que ler? Número 3. 3. O direito a férias é irrenunciável e o seu gozo não pode ser substituído, ainda que com o acordo do trabalhador, por qualquer compensação, econômica ou outra, sem prejuízo do disposto no número 5º do artigo seguinte. 4. 4. O direito a férias deve ser exercido de modo a proporcionar ao trabalhador a recuperação física e psíquica, condições de disponibilidade pessoal, integração na vida familiar e participação social e cultural. Artigo seguinte, número 5. Espera aí. Seguinte. 5. O trabalhador pode renunciar ao gozo de dias de férias que excedam 20 dias úteis, ou a correspondente proporção no caso de férias no ano de admissão, sem redução da retribuição e do subsídio relativos ao período de férias vencido, que cumulam com a retribuição do trabalho prestado nesses dias. 6. Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos números os primeiros, de 1 a 5, ou do 1º ao 5º? Não, 1 e 5. De 1 a 5. Então, o que é que vocês têm a dizer sobre isso? O que é uma regulamentação Vamos lá acordar. Regulamentação coletiva de trabalho é quando mete os sindicatos. São os acordos entre os patrões e os sindicatos. Ficamos todos no sim? Sim. Sim? Então, e esta parte diz: o direito a férias é irrenunciável e o seu gozo não pode ser substituído. Pois, o ponto 3, não é? Uhum. Não, a resposta é não. Não pode. Ok? O período mínimo de férias são 11 dias. Esses 11 dias são obrigatórios para o descanso, para a recuperação física e psíquica. Não pode haver esta alteração
através do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, está legislado, é um direito a férias e é irrenunciável. Não pode haver substituição nem por dinheiro, nem por acordo do trabalhador, a não ser, sem prejuízo do disposto do número 5 do artigo seguinte, que diz que, a não ser que seja mais de 20 dias úteis. Ok? Certo? Certo. Pronto. Primeiro jackpot. Não, Vamos por ao acaso segundo. errado, todos estivemos errados. Vamos ao segundo. Qual o número de dias do período experimental? Ouçam bem a pergunta. Isto mudou. Não mudou. Ouçam bem a pergunta. Qual o número de dias do período experimental para a generalidade dos trabalhadores no âmbito de um contrato de trabalho por tempo indeterminado? Eu coloquei 90 dias. Eu pus 90 também. Quem pôs 90? Eu. Eu estou sem câmera. Vais errar, Ruben. Pronto. Mas eu disse 90, começou. Quem pôs diferente de 90? Eu pus 120. 120. Edmilson, pôs quantos? 120. 90. Obrigado. 90 de acordo com o artigo 112. Exatamente. Exatamente. E é assim, a partir desde 1 de outubro do ano passado, isto já está no vosso manual que eu pus as alterações todas desde 1 de outubro, há aqui uma pequena alteração ao período experimental, mas vocês não se enganem neste, porque tem esta nuance muito importante, que diz assim, a alteração altera o período experimental para trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração, que passa de 90 dias para 180 dias. E há muita gente que acha que o período experimental deixou de ser 90 dias e passou a ser 180, mas não, isto é só para trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de longa duração. Ok? Pronto. Que, entretanto, isto também é um bocado polémico porque estar à procura do primeiro emprego ou desempregados de longa duração, passar para 180 dias o período experimental, dá aqui uma margem muito grande para o despedimento com justa causa. Pronto. E uma pergunta, o que é que se considera um desempregado de longa duração? Mais de 5 anos. Ok. Tá? Então, é admissível a celebração de um contrato de trabalho a termo resolutivo certo com o fundamento no acréscimo excepcional de atividade na empresa? Não. Eu pus sim. Eu também pus sim. Eu não coloquei. Quem pôs sim? Eu. Pois sim. Quem pôs não? Sou eu, Silvio. Pronto. Ganharam os sims. Yeah! Pode. O acréscimo excepcional da atividade na empresa é justificação válida para fazer um contrato de trabalho a termo resolutivo certo. Ok? Agora, uma empresa de construção prevê, eu sei que ainda não falámos muita coisa aqui, mas isto é um quiz, é um jogo e já vai entrando coisas na vossa cabeça. Uma empresa de construção prevê um acréscimo da sua atividade durante o período de 2 anos. Pode recorrer a contratos de trabalho temporário, sim ou não? Sim. Quem diz sim? Eu. Edmilson, Ruben, Zé? Viviane. Dizia que sim, mas agora vi que são 2 anos, não sei se isso terá alguma Eu coisa acho a que ver. não, acho que É o quê? Diga lá, Zé, o quê? Agora estou a ver, eu tinha dito que sim, mas agora estou a ver que são 2 anos. Não sei até que ponto é que isso é possível. É possível. É possível? Rita? eu digo que não, porque lá está, eu acho que o período de 2 anos é excessivo para trabalho temporário. Diana, está escondida, mas quero saber a tua Era opinião. nesse. É sim. Eu penso que sim, pode ser que eles mandem embora as pessoas do outro contrato e contrate outros, já que Não. as empresas privadas em quase tudo. Não. A resposta já foi não. Não. Um contrato de trabalho a termo trabalho temporário não pode ser utilizado neste tipo de atividades de 2 anos, porque o contrato não pode ter uma duração que ultrapasse os 2 anos, portanto não podem recorrer
a este tipo de contrato. Podem recorrer ao contrato a termo certo. Mas se fosse o caso deles estiver operando ali por 2 anos, e aí eles podem ir contratando assim por período, cada mês ou cada 3 meses, contrata Funcionários novos, sim. Foi assim que cobra e eu depois percebi a renova. pergunta. Sim. Pois, eu Assim, também. sim. Vamos dizer, são 2 anos. Vamos fazer 4 contratos de 6 meses, com 4 funcionários diferentes. Mas Pode isso ser não 3 em 3 meses. Não, porque Mas isso não. aqui os contratos de trabalho temporário é uma relação profissional com 3 entidades: o colaborador, uma empresa de trabalho temporário e a empresa que usufrui dos serviços do colaborador. Ok? O que é o trabalho temporário em si? É o contrato que é celebrado entre a empresa e o empregado, presta serviços temporariamente, mas mantém o vínculo à empresa de trabalho temporário, porque é a empresa de trabalho temporário que o vai remunerar. Ok? Pronto. Ok. Entretanto, a duração de um contrato de trabalho temporário está mesmo estipulado que não pode ter uma duração que ultrapasse os 2 anos. Ok? Portanto, estas empresas não podem recorrer ao trabalho temporário, podem recorrer a um trabalho, a contrato a termo certo. Ok? Sim? Ok. Sim, sim. Pronto. Em regra, até quando deve ser pago o subsídio de Natal? 10 de dezembro, 15 de dezembro ou 31 de dezembro? 15 de dezembro. 15 de dezembro. Estão todos em unanimidade? Sim. Eu estou a ver a Rita, não. Não Não, dá, a questão não Rita? é. Eu pus 10 porque eu não sei mesmo. Não faço a mínima ideia. 15. Qual o limite máximo do período normal de trabalho semanal? 8, 35, 40 ou 45? 40. 8 horas. Eu pus 8 horas. 45 Semanal, Rita. semanal. Exato, isso é diário. Mas 45 porque eu estou a contar com as horas extra. Pode ser uma por dia, correto? Então dá máximo 8 45. horas. 40. Não fixo. Normal. 8 Quarenta. horas. 40. Então, se quiseres acrescentar horas Diz lá extras. normal. Diz lá normal. desculpa. Normal. Eu vou para Não é 40. normal, é normal. Ok. É 40? 40. Funcionários públicos, 35. Ok? Ah, não disse. Funcionário de público é 35, eu te disse. O trabalhador está obrigado a prestar trabalho suplementar? Sim ou não? Já falámos Depende do. disto? Sim? Em Depende do certas contrato. situações, sim. De acordo com a lei, considera-se trabalho suplementar aquele que é prestado fora do horário de trabalho. Não, E depende. nestes casos, o trabalho... Fala, Edmilson. Vai, pode falar. Não, podes continuar. Então Pode vá. falar. Edmilson, Mas eu estou a dizer isso. falámos porque isto a sessão passada. Depois falamos, é possível. O não não é uma resposta, é o sim. Sim ou não? Mas eu acho que é o 3. Exatamente. É assim mesmo. Sim. Neste Não. caso, o trabalhador é obrigado a realizar o trabalho suplementar, exceto se solicitar expressamente que o dispensem e tiver motivos atendíveis. É isso mesmo. Exatamente isso. Boa, É que eu tô a dizer? Edmilson. No meu contrato está lá a dizer só posso prestar serviço a outros depois de rescindir o contrato. Não posso prestar a outros serviços nesse momento. Pronto. Não, mas isso é exclusividade. Vê, não acho estão que tão é mal mesmo. assim. Não estão tão mal assim. Qual o período normal de férias remuneradas em cada ano? 25 dias, 22 dias úteis ou 30? 22. 22. 22, 2. Alguém com um número diferente de 22? Boa. E lá é quanto, Silvia? Aí na Rússia. Aqui. Aí na Rússia são quantos? O Silvio Não não sei sabe isso, nada. cara. Não sabe o contrato, não sabe quantos dias tem de férias, não sabe nada. Não sabe as filhas do Putin. Não, Não sabe se os filhos do Putin já levaram a vacina. Então, não, porque a empresa na qual eu trabalhei só foi simplesmente por 3 meses, então não tive assim muito contacto com as outras empresas para ter assim tantas informações acerca das empresas por aqui. ok. Foi aquela empresa de telefones que eu falei. Exatamente.
MS qualquer coisa da mulher. Então, quantos dias consecutivos de faltas justificadas tem um trabalhador por falecimento de pessoa com quem vive em união de facto? Não tem falta justificada, tem 2 dias consecutivos de faltas justificadas ou tem 5 dias consecutivos de faltas justificadas? 5 dias. 5 dias. A senhora há pouco tempo disse isso. Se nós errássemos esta era mau. A senhora que disse. Se vocês errassem esta, largava os fones e ia-me embora. 5 dias. Ok. Com que antecedência deve o trabalhador denunciar o contrato de trabalho a termo, tendo o contrato a duração de 5 meses? 15 dias. 10 dias, 30 dias ou 15 dias? 15 dias. 15. Ou mínimo 30 ou 15 dias. 5 meses ou 6 meses? 5 É 15 meses. dias. 5 meses. 15 dias. 5 meses. Tem dúvida, senhora. É 15 dias. O 5 confundiu-me, mas eu acho que é 15. Acho que nunca É pode de ser menos. propósito, não é? Sim. Priscila, está com cara de caso. Porque é que é 15 dias? Eu não percebi muito bem essa questão. Então, o trabalhador tem um contrato a termo, ou seja, tem um contrato com fim. Um contrato a termo é um contrato com fim. Normalmente, o contrato a termo, normalmente são 6 meses. Normalmente, isto é tudo muito volátil, não é? Ele trabalhou apenas 5 meses. Com quanto tempo de antecedência devê-lo denunciar o contrato, ou seja, acabar com o contrato? Ah, tá. Que antecedência é que ele deve... A palavra denunciar que me fez Mas confundir. é assim, guardem esta palavra, Priscila e Diana, porque em Portugal é denúncia do denunciar contrato. para mim é outra coisa. Não, eu achei que era eu entendi como se fosse um contrato a termo que estava redigido errado e era um contrato, virou um contrato de 5 meses e ele tinha que denunciar, tinha que ir na ACT, por exemplo, e Não. a denúncia para mim é outra coisa. Não. Ok. Priscila e Diana têm que se começar a familiarizar com estas palavras. Denúncia do contrato é rescindir o contrato. Pronto, é acabar com o contrato. Ok. 10, 30 ou 15? 15. Alguém diferente de 15? Eu disse 30, não sei. A Idiane? 30? Sim, então. A Idiane tem perdão. 15. Obrigada. Então, não estão tão mal assim. Já há aqui uma evolução, certo? Deixem-me feliz, por favor. Sim, mas eu achei outra mais difícil. O quê? Achei outra mais difícil, em minha defesa. Não, só acertei 2 ou 3. Tinha menos conhecimentos. Okay, Acredita em mim. Então, deixamos o outro exercício para a próxima sessão, até porque vamos falar aqui de acidentes de trabalho e já vos dou aqui um exemplo. Portanto, isto que eu vos falei no 3, no próximo exercício, isto aconteceu mesmo, ok? É um caso verídico. Não vão fazer, vão esperar por mim para vermos isto em conjunto na quinta-feira. Está bem? Eu Pode por ser? acaso já fiz a primeira. Sim? Eu já fiz a mas primeira. essas assim são... Pronto. Foi ao artigo, achei interessante. Por isso é que Também eu perguntei não. A primeira, a quarta, a quinta... pronto, são perguntas assim mais básicas. Agora eu quero trabalhar com vocês, sobretudo a 2 e a 3. As outras é um bocado indiferente que vocês façam. A 2 e a 3 é que vai dar pano para mangas, está bem? Está bom. Então vá, espero que tenham gostado e pronto, olhem, desculpem lá, isto às vezes é uma seca, mas faz parte. Está bem? Não. Tem que ser. Tem que ser. A Priscila está a gostar, pelo menos. Exato. Mas realmente, estudar legislação é muita coisa para fixar. Sim, Código do Trabalho sempre consigo. Está bem? Vá, beijinhos. Quinta-feira. Beijinhos, Está bem? Até quinta. Até quinta. Tchau, tchau. Tchau.